dia, irmãos. Bom domingo. Que você se sinta acolhido e acolhida na paz do Senhor. Convido todos que estão aí com você para participarem juntos da adoração ao nome do Senhor. E hoje nós estamos comemorando também o dia da pastora e do pastor metodista. E é um culto especial, né? Um culto de nós lembrarmos os nossos pastores, os nossos líderes, né? E estamos muito felizes aqui porque somos cuidados pelo nosso bom pastor. E é uma coisa muito gostosa adorarmos a um Senhor que também é pastor. E a coisa mais interessante de pensar no bom pastor é que ele não apenas acha a ovelha, porque nós muitas vezes podemos achar as coisas e coisas que não são nossas. O bom pastor, ele encontra. E quem encontra é quem procura. O Senhor nos procurou e nos encontrou e nos trouxe para o seu rebanho. E eu quero convidar a todos vocês, em especial neste momento a todas as crianças, para ficarmos juntos e louvarmos o bom pastor de uma forma diferente hoje, cantando uma musiquinha que vocês cantavam comigo, cantavam lá na igreja, e que você vai se lembrar da sua infância talvez. E ela fala sobre a ovelhinha perdida, que foi encontrada pelo bom pastor. Vamos cantar juntos? Uma ovelhinha saiu pra andar sozinha, foi pra longe do pastor, perdeu-se a coitadinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, sua ovelha a procurar no mundo perigoso. Indo no caminho, feriu-se em espinhos, mas um dia o bom pastor sorriu contente, pois finalmente encontrou sua ovelhinha. De novo, uma ovelhinha saiu pra andar sozinha, foi pra longe do pastor, perdeu-se a coitadinha. O pastor bondoso saiu bem cuidadoso, sua ovelha a procurar no mundo perigoso. Indo no caminho, feriu-se em espinhos, mas um dia o bom pastor sorriu contente, pois finalmente encontrou sua ovelhinha. E agora, neste momento de adoração, a irmã Rosana vai fazer a leitura do Salmo 23. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Bom dia, amada igreja. Vou estar lendo o Salmo de número 23, o bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Irmãos, neste momento eu quero convidá-los a louvar ao Senhor. É um momento de adoração. Vamos louvar ao Senhor o hino 302, que tem o título O Bom Pastor. Quero Salvador comigo ao seu lado.
vacila o pé, confiando no Senhor e fruindo seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor e fruindo seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida e além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor e fruindo seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Amém. Para o nosso momento de confissão, convido a igreja a abrir em Filipenses 2, de 1 a 4, que diz assim: Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Em um texto trazido pelo expositor cristão, em 2019, em abril também, com o título O Gemido da Liderança Pastoral, do pastor José Geraldo Magalhães, ele traz um conteúdo que às vezes é um tabu dentro da igreja, que é em relação à depressão dos pastores. Dentro desse texto, ele ressalta principalmente um trabalho publicado pelo Everton Lacerda com o título Suicídio de Pastores, uma análise dos fatores de risco que contribuem para a consumação do suicídio. Dentre várias coisas que ele diz, ele traz uma pesquisa em especial do Instituto de Desenvolvimento de Liderança da Igreja, que diz que 70% dos pastores lutam diariamente com depressão. 72% dizem que estudam a Bíblia só para preparar o sermão. 80% considera que o ministério pastoral atrapalha nas suas próprias famílias. E 70% afirma que não tem nenhum amigo próximo, íntimo. Bom, além de depressão, outro fator que ele aponta também é a síndrome de Burnout, que é considerado como a síndrome da desistência, de exaustão ou consumição. Que, apesar de ser um pouco desconhecida, ela traz como algo comum entre os pastores, que é devido às demandas desmedidas e às metas utópicas às quais se submetem e se frustram por não atingirem aquilo que supostamente acham que um pastor deveria fazer ou ser. Dentre outras coisas, ele traz principalmente de um relato de um missionário
da CEPAL, chamado Marcos Quaresma, que ele fala de 3 pilares que o pastor ele se baseia, que seria a fé, os amigos, familiares e a comunidade. A família e os amigos normalmente esperam que ele vire um super profissional, tipo, colocam umas metas muito altas para ele. E assim como a igreja, a comunidade, ela espera que o pastor trabalhe sempre muito duro, tenha os melhores resultados possíveis para que ela própria se orgulhe da igreja em que faz parte e da numerosa e famosa igreja que eles são. Diante disso tudo, acaba que o pastor às vezes não atinge a meta ou aquele ideal colocado para ele e acaba se desanimando, perdendo a esperança em alguns aspectos. Por fim, e além disso, tem a parte da família também, que às vezes ele acaba dando mais atenção para a comunidade do que a família. Então, alguns problemas familiares podem surgir aí, que é o que a própria pesquisa apontava ali, que fala que 80% acha que o ministério afeta negativamente a família. E aí sim, por fim, ele traz que o pastor Elerson Alves Nogueira, que é o docente da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, ele traz algumas sugestões de que poderia ser feito. Um deles seria o pastoreio de pastores. E outro seria em relação à comunidade, em relação às pessoas, o que esperar de um pastor, porque eles acabam podendo sucumbir aos crescentes apelos da opinião pública evangélica, que, em certa medida, refletem tal individualismo em expectativas e anseios projetados na figura pastoral. Então, o que eu quero deixar aqui é o desafio de encarar um pastor não como alguém sobrenatural, assim, encarar o pastor como uma figura humana, uma pessoa que também precisa de cuidado, uma pessoa que também tem os seus problemas. A depressão em si, em especial, não é algo demoníaco, já hoje se entende como uma doença, como diabetes ou qualquer outra doença. Então, o desafio é isso, encarar o pastor de uma maneira realista, não fazer algo utópico em relação a ele. E agora eu convido a igreja a um momento de confissão silenciosa, de oração silenciosa. Senhor, nós nos colocamos aqui te pedindo perdão porque às vezes a gente acha que sabe de muita coisa, que a gente entende muita coisa em relação à doença, em relação ao ministério pastoral, mas, meu Senhor, às vezes a gente não sabe de nada mesmo e nós precisamos de Ti, ó Deus. Coloca em nós um coração que tenha mais empatia, amor ao próximo e que possamos realmente fazer e falar aquilo que o Senhor deseja para uma comunidade saudável, ó Pai. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Por fim, para a declaração de perdão, eu convido a igreja a abrir em 2 Coríntios 1, de 3 a 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Amém. Neste momento de dedicarmos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, aquilo que você separou neste momento para partilhar na obra do Senhor. Nós vamos fazer uma oração e vamos pedir ao Senhor que possa estar nos abençoando e tocando também no coração de outras pessoas para que também elas possam contribuir com a sua obra. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito.
pelo pão, pela proteção, por estarmos em nossas casas e o Senhor estar cuidando de nós. Nós te agradecemos por tudo isso, porque o Senhor é um Deus que cuida, é um Deus que protege, também é um Deus que orienta. Por isso nós pedimos que o Senhor possa estar orientando-nos, Senhor, enquanto teus filhos, a tomarmos, Senhor, as melhores providências, Senhor, financeiras em nossas vidas, a cuidarmos das nossas finanças, que o Senhor possa nos ajudar. Naquelas pessoas também que se encontram desassistidas, com dificuldades financeiras, talvez desempregadas, ou, Senhor, talvez os seus negócios tenham parado, que o Senhor possa cuidar delas também neste momento, possa ajudá-las, Senhor, e abrir as portas, Senhor, que são necessárias que sejam abertas. Abençoe também, Senhor, os teus filhos, Senhor, que administram esses valores, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando de uma forma grandiosa, Senhor, nesse serviço que eles têm colocado o seu coração em fazer. Tudo isso nós te agradecemos e tudo isso colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. E neste momento, nós vamos, desde já, dedicarmos ao Senhor e nós vamos cantar juntos o hino 327. E esse hino, o nome dele é Chuvas de Bênçãos. Que o Senhor possa estar sobre as nossas vidas, refrescando-nos com chuvas de bênção. Amém? Louvemos ao Senhor. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos teremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, de vida, paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos o gozo dos frutos, dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus. Queridos irmãos, a todo momento o Senhor está conosco e muitas vezes nós nem mesmo sabemos como conversar com o Senhor, como colocar diante dele as nossas necessidades. Mas a palavra de Deus diz que nem mesmo a palavra nos chegou aos lábios, a boca, que o Senhor já as conhece todas. Então, como não amar um Deus que conhece o nosso ser profundamente? O amor do Senhor é imenso e nos rodeia e nos cerca. Vamos louvar ao Senhor? Como não amar o bom Senhor? Como não amar e expressar o meu amor? Como não amar
Ele já sabe aquilo que vou dizer. Se o mal me cerca querendo tragar-me, nele eu sei que vencerei. Tudo posso em Jesus, seu amor me fortalece. Nada pode me afastar do amor de Deus. Tudo posso em Jesus, seu amor me fortalece. Nada pode me afastar do amor de Deus. Como não amar e expressar o meu amor? Como não amar a esse Deus tão bom, Senhor? Como não amar e expressar o meu amor? Como não amar a esse Deus tão bom, Senhor? Antes que eu fale, Ele já sabe aquilo que vou dizer. Se o mal me cerca querendo tragar-me, nele eu sei que vencerei. Tudo posso em Jesus, seu amor me fortalece. Nada pode me afastar do amor de Deus. Tudo posso em Jesus, seu amor me fortalece. Nada pode me afastar do amor de Deus. Meu bom Senhor, do amor de Deus, meu bom Senhor. Eu estava lendo um texto que falava sobre as estolas sacerdotais e o significado delas. Por que os pastores utilizam essa faixa sobre o seu ombro? E uma coisa interessante que eu vi é sobre aquilo que o Senhor coloca sobre ele, sobre a autoridade que o Senhor coloca sobre ele, mas também é um símbolo que se trouxe de muito antigo, de quando os pastores carregavam sobre os seus ombros as suas ovelhas. Então, quando o pastor se coloca a sua estola, ele significa: estou disposto para esta missão de auxiliar, de ajudar. Nosso Deus também faz isso conosco. Ele nos carrega quando nós não conseguimos. Ele nos ouve, Ele vê. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou
os castelos que em sonhos você construiu. Não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Que o nosso coração possa sempre se sentir acolhido pelo Senhor, cuidado pelo Senhor, porque Ele é o nosso bom pastor. E falando em pastor, neste momento havia muitas pessoas que gostariam de falar com a nossa pastora, mas nós vamos convidar a irmã Cirlei, que em nome da igreja vai conversar, trazer uma mensagem para a pastora nesta manhã. Pastora Dulce, nesse dia especial em que comemoramos o dia do pastor e da pastora, quero deixar aqui os meus parabéns, desejar à senhora muita alegria, muita saúde, força, esperança nessa caminhada. Sei que nem sempre é fácil o ministério pastoral, vivenciei isso como filha de pastor, sei o trabalho que dá a cuidar de cada ovelha com o seu jeito, sua peculiaridade. Então eu peço a Deus que continue renovando as forças da senhora, dando esperança, dando satisfação nesse ministério. E que Deus abençoe também a família, que também é parte do ministério. Um grande abraço para a senhora. Graça e paz, irmão e irmã. Nesta manhã, para o nosso momento de meditação, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 17, que diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes,
porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Esta é a palavra do Senhor, graças a Deus. Tem um pensador de Éfeso, de nome Heráclito, que ele diz uma frase interessante. Nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Por que eu estou falando isso? Porque esses homens que são os discípulos que acabamos de ler nessa história, eles foram homens chamados por Deus, tirados atrás das redes, né? Eles eram pescadores e exerciam esse ofício quando Jesus os convoca. Depois de terem deixado as suas redes, seguiram o Mestre durante a sua trajetória, divulgando o reino de Deus. Esses homens ouviram muitas mensagens do Senhor Jesus, viram muitos sinais, presenciaram feitos maravilhosos, ensinos preciosos, e já não eram mais os mesmos homens que foram tirados de trás das redes. E nesse dia, eles estavam enfrentando várias questões. Eles tinham acabado de presenciar a crucificação do seu mestre, crucificação esta da qual causou tanto espanto, tanto temor, tanto terror neles, que eles foram dispersos, não acompanharam o seu mestre. Até Pedro, que jurava estar com o mestre até o fim, neste momento abandonou o mestre e negou por 3 vezes. Várias coisas povoavam a mente daqueles homens nesse momento, quando Pedro decide ir pescar. O Senhor já tinha se manifestado, ressuscitado a eles pela primeira vez, mas ainda eles não sabiam, dali por diante, se o mestre ia querer que eles continuassem o seu trabalho. Então Pedro, talvez num momento querendo buscar um refúgio, querendo lembrar de algo que fizesse sentido para a sua vida, lembrar de outros tempos, ele decide pescar. E os seus companheiros decidem também relembrar esses momentos. E eles vão pescar. E diz o relato que passaram a noite e nada pescaram. E quando já estavam vendo o alvorecer, eu imagino aquele sol despontando ali por trás do cenário, já aquela pesca frustrada, eles avistam na areia um homem misterioso até então, alguém que
os convida a mais uma vez, apesar de todo o insucesso, de toda a noite, de toda a madrugada, lançar a rede mais uma vez, dessa vez à direita. A noite já estava praticamente perdida, tudo já estava se encerrando. O que eles tinham a perder, né? Então eles lançam a rede conforme a instrução daquele homem misterioso da areia e lançam de novo a rede e algo fantástico acontece. A rede, quando é puxada, traz consigo 153 grandes peixes. E Pedro se lança ao mar, se veste e se lança ao mar para encontrar o Mestre. Àquela altura, aqueles 153 grandes peixes já não importavam mais, já não tinham tanta importância. O que importava era se lançar ao mar e buscar o Mestre. Ao que os seus companheiros também conduzem o barco até a beira daquela grande lagoa que é chamada Mar da Galileia. E ao se aproximarem do Mestre, eles veem um banquete preparado, brasas, um peixe sendo preparado e pão. O Mestre está preparando uma ceia para aqueles homens. E de repente eles começam a comer aquela refeição. O Mestre convida-os a trazer aqueles grandes peixes para participar daquele momento também com aqueles peixes. E no meio daquela refeição, o Mestre tem aquele diálogo célebre com Pedro. E questiona Pedro sobre se Pedro o amava por 3 vezes, como nós já sabemos. E sempre é acompanhado, depois da resposta de Pedro, de forma afirmativa, com o convite: apacenta as minhas ovelhas. Algumas coisas aqui nesse texto a gente precisa ter muito claro. Nessa perspectiva do Evangelho, o mar, e ali o mar representado pelo Mar da Galileia, que era um grande lago, ele representa o caos, ele representa o mundo caótico, porque o mundo caótico ele é que nem o mar, ele está ao sabor do vento. Nosso mundo está ao sabor do vento, das situações, das tragédias, das pandemias, das dificuldades. Esse era a representação do mar. E aqueles homens adentram aquele mar sozinhos, sem o seu mestre. Mas interessante notar que aqueles homens não tinham se ligado em algo muito interessante. Apesar daquele cenário ser o mesmo, o Mar da Galileia, que muitas vezes eles pescaram, que aquele barco provavelmente ser o mesmo que eles sempre usaram, que aquela rede ser sempre a mesma que eles usaram desde antes de conhecer o Mestre, eles já não eram o mesmo. Eles já tinham passado 3 anos ouvindo as maravilhas do reino de Deus, presenciando aqueles milagres maravilhosos, andando com o Mestre. Então, apesar de tudo se parecer o mesmo, eles já não eram o mesmo. Nem o resultado da sua pesca era o mesmo. Já passaram a noite toda e nada tinham pescado. Algumas coisas nós temos que tirar de lição desta passagem. Aqueles homens pensavam que, por sua habilidade, como outrora faziam, eles podiam viver a sua vida dentro do mar da vida, obedecendo a sua própria vontade.
Mas eles descobrem que não é tão fácil o mar da vida. É necessário o mestre. É necessário seguir a instrução do mestre. O mestre sempre propõe a fazer o correto, aquilo que dará resultado. Aqueles homens adentraram naquele mar, naquela noite, pensando que iam ter sucesso, mas só houve o sucesso da pesca quando o mestre interveio. E aí nós podemos tirar uma lição. Já não cabe mais a nós andarmos no mar da vida desacompanhados do mestre. Nós precisamos sim da instrução do mestre. Aqueles homens, aquela rede, aquele peixe. Os peixes agora podem significar também o seu ministério. Aqueles peixes simbolizariam aqueles e aquelas que iam ser impactados pela vida daqueles homens como apóstolos dali por diante. O texto fala que depois que o mestre os manda pescar, eles pegam 153 grandes peixes. Essa quantidade é uma quantidade assim muito grande. Simboliza o tanto de vidas que iam ser impactadas por aqueles homens no seu ministério, pela igreja que ali estava começando, e que o texto fala claramente que, apesar de serem tantos, nenhum se perdeu. Então, sob a ordem do mestre, os servos iam adentrar ao mar, cumprir o seu ministério de tirar do mar aquele monte de gente, do mar do caos da humanidade, e nenhum ia se perder, porque estavam sob a ordem do mestre. E ao se aproximarem de Jesus, viram preparado um grande banquete, porque o Senhor ia retomar com eles aquele convite feito da primeira vez, quando tirou eles de trás da rede, como ele falou para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Aqueles homens não iam mais voltar atrás, voltar às redes, porque agora a missão deles era apacentar ovelhas, apacentar aqueles que iam ser conquistados pelo sacrifício de Jesus. Aquele relato dessa pesca é o último relato que fala dos discípulos de Jesus pescando, porque dali por diante não iam pescar mais peixes, eles iam começar a pescar gente, a mim e a você, através do ministério daqueles homens, daqueles primeiros cristãos, é que fomos alcançados e podemos estar aqui hoje, testemunhando do Evangelho, recebendo essa palavra, porque estavam sob a ordem do Mestre. E aqui eu quero tirar as nossas lições de hoje. Nós também não podemos adentrar no mar da vida, nesse caos que estamos vivendo, sem a presença e sem a instrução, o apoio, a sabedoria do Mestre. Ele também nos convida a apacentar as suas ovelhas. Cada um exerce esta função que lhe foi incumbida. A função de expandir o reino de Deus não é dado só aos pastores, às pastoras, mas todos nós temos a capacidade de falar da maravilha que é o Evangelho, uma vida com Deus, que a paz que o Senhor Jesus pode dar a todos nesse tempo de dificuldade.
mas temos que estar sob a instrução do Mestre. E ele nos convida também a adentrar nesse mar, sob a sua ordem, buscar aqueles que precisam ser tirados desse caos, para que nenhum se perca. Somos desafiados nessa manhã, meu irmão e minha irmã, nesse tempo de dificuldade. O Mestre nos chama, nos conclama a sermos discípulos e discípulas. Não somos mais o mesmo, porque já temos uma caminhada com Cristo. Sabemos o que é a caminhada com esse Mestre maravilhoso. Temos presenciado o seu cuidado pelas nossas vidas. E é isso que vamos testemunhar no mundo. E é isso que eu e você devemos fazer nesse dia e durante a nossa vida. Quero orar com você. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Mestre nos chama, nos capacita, nos dá sabedoria, nos instrumentaliza para fazer a obra. E esse mundo em caos precisa da manifestação dos filhos e filhas de Deus neste tempo. Que possamos, Senhor, sob a ordem do grande Mestre, inspirados pelo Teu Espírito Santo, movidos por Ele, trazer as maravilhas do Teu Evangelho a este mundo, divulgando a Tua Palavra entre os nossos familiares, nos nossos ciclos de amizade, onde formos. É o que nós te agradecemos e te pedimos nesta manhã, Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Graça e paz, bom dia, irmão e irmã. Amados, nosso culto tem sido gravado e neste domingo em especial, a pastora Dulce não teve acesso à liturgia nem à mensagem. Eu vou participar do culto junto com vocês no domingo pela manhã, domingo 11 de abril, segundo domingo do mês, é o dia do pastor e da pastora metodista. Eu sei que foi feita uma homenagem à pastora. Então eu quero agradecer à Igreja Metodista na Lapa por esta homenagem e quero expressar a minha gratidão a Deus.
e à Igreja da Lapa por ter a honra de ser pastora nesta comunidade. Quero dizer aos irmãos do meu amor e do compromisso que tenho com o Senhor e com a igreja local em pastorear esse rebanho tão precioso para o Senhor. Quero agradecer toda a homenagem de todo o meu coração e a minha oração a Deus é que eu possa estar cumprindo o chamado de Deus nesse tempo com fidelidade, agradando ao Senhor e também alimentando o rebanho do nosso Deus com a sua palavra, com o seu amor, nesse tempo tão difícil. Vamos, nesse momento, receber a bênção do Senhor. Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o povo de Deus, na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.